O que eu faria para passar no Revalida novamente? Esse será o tema do vídeo de hoje, tá bom? Eu estava falando com meu irmão essa semana e ele estava me perguntando o seguinte: Aldrin, se fosse para você passar no Revalida novamente, o que que você faria? Como é que você estudaria hoje e o que que você mudaria de quando você fez e passou pelo processo de revalidação? Então, o que eu estava explicando para ele é o que eu vou explicar para você aqui novamente hoje, que está passando por esse processo de revalidação. Eu sou Aldrin Almeida, hoje sou médico, passei pelo processo de revalidação e estudei fora do Brasil, estudei na Bolívia de 2012 até 2018. Durante esse período aí eu estudei bastante para conseguir passar no Revalida, que eu consegui passar lá em 2021. Nessa época aí teve um gap que não teve revalida durante esses anos, não teve revalida durante 4, 5 anos basicamente, então eu fiquei esse tempo todo aí a ver navios. Quando teve, eu fiz a primeira vez, não consegui passar, e a segunda vez eu passei, destruí a prova, acabei com a prova, entendeu? Então beleza, o que que eu mudaria de lá pra cá, o que que é a forma que eu estudei, o que que eu aprendi basicamente? É o seguinte, a primeira dica que eu falo pra você hoje em dia é: o Revalida é um jogo, simplesmente uma fase da sua vida. Muitas coisas da minha vida eu enfrento como se fosse um videogame, como se fosse fases da minha vida. Por que eu faço isso? Porque eu sempre gostei muito de jogar videogames. Então, como videogames, existem fases. Então, quando tem uma fase difícil no videogame que eu tô jogando, eu não sento e choro. Entendi? Eu também não fico reclamando. Eu simplesmente vou lá, treino até conseguir passar daquele monstro, daquela fase, daquele level, não importa. Então eu faço até conseguir passar. Outra coisa que eu faria também, hoje em dia, basicamente, é o seu propósito definido. Aprendi isso no livro de Napoleão Hill, Seu Propósito Definido. Então eu sempre tive um propósito muito definido. É, tipo assim, eu nunca tive um grande sonho de ser médico, entende? Eu sou médico hoje em dia porque a minha mãe mandou eu acompanhar meu irmão. Mas hoje eu sou um bom médico, eu estudo bastante, acredito que seja um bom médico. Os pacientes agradecem, os colegas também falam que eu sou um bom médico, beleza. Mas uma coisa que eu sempre coloquei foi um propósito definido. Qual que era o meu propósito definido naquele momento? Passar na prova do Revalida, conseguir o meu título, conseguir o meu CRM, entende? Então a primeira coisa que eu vou falar pra você é enfrentar isso como fosse um jogo, como se fosse uma etapa. Então beleza, já que é um jogo, divida isso em várias etapas. O próximo passo é o seu propósito definido. Qual que é o seu propósito definido? Naquele momento, passar no Revalida, conseguir o seu CRM. Então sempre que você tiver... Por que isso vai te ajudar? Porque sempre que quando você estiver devagando, estressado, cansado, você vai lembrar. Olha só, eu vou focar naquela coisa que quando eu alcançar eu vou conseguir isso, isso, assim, assim, assim. Outra coisa também que eu quero falar pra você é, como todo jogo, precisa de alguns pontos. Precisa, por exemplo, da parte mental, estratégico e também de conhecimento. O que todo mundo fala basicamente para você focar é simplesmente no conhecimento. E eles acabam esquecendo de falar para você focar no estratégico, no mental e também no emocional. Por que eu coloquei aqui basicamente o mental e o emocional? Eu estudava muito. Sério, eu estudei muito. Muito, 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 muito mesmo. Não adianta eu falar pra você que se você estudar pouco você vai passar, porque isso é mentira. Quem fala isso pra você está mentindo. Olha só, eu peguei todos os cursos da época que existia e eu estudei. Por exemplo, o Med Curso, eu peguei o Med Curso, sério, eu vi todo o Med Curso, todo. Tudo que tinha do Med Curso eu vi pelo menos 4 ou 5 vezes, assim, em questão de 2 anos. Eu peguei tudo que tinha na época eu estava iniciando o Hard Work Medicina, eu destrinchei todo o conteúdo do Hard Work Medicina umas 3, 4, 5 vezes. Eu peguei o conteúdo do Medcel, eu assisti ele inteiro. Mas não é, por exemplo, o seguinte, hoje em dia tem o Med Curso, tem, por exemplo, tem o Med Curso lá, o grandão, tem as aulas mais pequenas, eu assisti todos. Tudo que tinha, eu assisti no mínimo 4 vezes, 5 vezes. O que eu fazia? Eu colocava em velocidade 2 e assistia em velocidade 2 mesmo. Pronto, acabou, e metia bala. Eu estudava muito, estudei muito, muito mesmo. Só que é o seguinte, eu tinha tanto conhecimento que eu cheguei na hora da prova, eu errei questões que eu dominava mesmo, de verdade. Quando eu saí fora da prova, eu me perguntei por que eu errei aquela pergunta que eu sabia tanto. Na primeira prova que eu fiz, eu não passei por um ponto. E eu errei, tipo assim, umas 5 questões que eu sabia. Que parece que eu fiquei cego na hora da prova. Então me perguntei pra mim mesmo, por que que eu não passei na prova? Me veio uma resposta na minha cabeça, porque você não merece eu passar na prova. Era questões emocionais minhas, que depois da prova eu saí e fui procurar um psicólogo para me ajudar, me preparar mentalmente e emocionalmente para me conseguir passar na prova, entende? Porque é o seguinte, tinha questão de não merecimento,
conhecimento, outra coisa assim, mais alguns traumas que eu tinha em relação a isso. Então a coisa que eu focaria muito hoje em dia, basicamente, seria essa questão de mental e emocional. Eu sei que sair fora do Brasil, ir lá estudar, voltar não é algo fácil, é algo bem complicado. Então, essa parte mental, a parte emocional, seria uma parte que eu focaria bastante, até mesmo para de forma estratégica mesmo. Por exemplo, eu saí, fui procurar um psicólogo, na época eu não tinha dinheiro, cheguei num psicólogo e falei o seguinte: olha, não tenho dinheiro para fazer isso, para pagar pra você, só que faça para mim. O dia que eu passar na prova, o meu primeiro salário, eu vou te pagar tudo com acréscimos e juro mais. Eu fiz isso quando eu recebi meu primeiro salário, eu paguei ele e super valeu a pena, entendeu? Então isso me ajudou a montar pontos estratégicos para mim, melhorar a parte emocional e mental também. Depois vem a parte estratégica. Você pode fazer, você conheça qual que é o jogo da prova do Revalida. Aprenda a jogar o jogo do Revalida, que vai ser mais fácil para você. E claro, depois o conhecimento. Sem o conhecimento não adianta você querer passar que você não vai passar. Eu estudei muito, 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 muito mesmo. Como tinha poucas provas do Revalida na época, eu já sabia decorado de ponta cabeça todas as perguntas. Então, eu e mais meus amigos estudava pelas provas para conseguir RQE, né, para fazer residência. Então, basicamente, todas as provas de residência do Brasil a gente fazia. Por exemplo, eu pegava as provas da USP, de todas as provas aqui de São Paulo, e fazia muitas delas. Por exemplo, eu pegava as provas mais difíceis do Brasil, acertava lá, 70%, 80% das provas. Então, basicamente, nos últimos meses, eu estudava basicamente assim, eu estudava 8, 9 horas por dia. Então, eu passava umas 6, 7 horas por dia estudando, e depois fazia basicamente uma prova por dia. Era isso que eu fazia basicamente, para conseguir passar na prova. Outra coisa bem legal que a gente fazia, nós tinha um grupo de amigos que todo mundo quebrado, sem dinheiro. Nós fomos morar todo mundo em uma casa só e nós passava a tarde inteira fazendo uma questão só. Uma questão não, uma prova só. E por exemplo, é o seguinte, nós sentávamos ao redor da mesa lá, que era de poker na época, e a gente fazia todo mundo a mesma prova. E tipo assim, todo mundo fazia a mesma prova e era um acabava antes que o outro e ficava falando besteira, falando bobeira, enquanto o outro tava fazendo prova. Então, tipo assim, nós aprendemos a se concentrar no meio da bagunça e fazendo uma prova inteira. Quando a gente acabava, basicamente, a gente voltava corrigindo a prova. E quando acabava as provas, por exemplo, eu errei a questão 30 e meu colega acertou a questão 30, eu perguntava para ele: Daniel, como é que você chegou a essa resposta da 30? Ele me falava: olha, o raciocínio foi esse, assim, assim, assim. Entendeu? Então, por causa disso, nós começamos a aprender o jogo da prova. Literalmente, a prova é um jogo. E o que isso ajudou bastante? Como a gente fazia prova há muito tempo junto e era meio uma bagunça ali, basicamente, e pegava a prova, fazia a prova basicamente inteira. Quando eu cheguei para fazer a prova do Revalida, simplesmente aquele tumulto, aquela bagunça, não me importava mais. Eu fiz a prova que parecia que eu estava brincando, literalmente. Então eu começava a prova e já basicamente sabia a resposta inteira dela. Então eu simplesmente ia marcando inteiro. Mas uma coisa que eu focaria muito hoje em dia também é na parte também física, minha parte física. Hoje em dia, que eu estudo bastante, principalmente envelhecimento saudável, performance, que é um conteúdo que eu gosto de estudar, eu focaria muito na minha parte física. Por quê? Porque quando a gente está querendo estudar, a gente quer estudar muito, mas a gente acaba esquecendo da nossa saúde. E um corpo saudável, automaticamente nós teremos uma mente saudável também. Então, basicamente, aqui fazendo um resumo, eu focaria nessa parte. Eu montaria para mim o meu propósito definido, escreveria isso no papel, vai aqui no Google e pesquisa propósito definido do Napoleão Hill, que fica bem mais fácil você montar. Depois eu aprenderia a jogar esse jogo do Revalida. Eu pegaria parte mental, conhecimento, estratégica e melhoraria a parte física também. Depois, beleza, quero falar para você como que eu montaria a minha parte estratégica e também do conhecimento. Hoje em dia tem uma coisa que pode ser o seu melhor professor para você aprender o que você quiser na sua vida, chamado ChatGPT. Eu pagaria o ChatGPT R$ 100 por mês para ele me ajudar a passar nas provas. O que eu faria? Vou aqui no ChatGPT, eu criaria um novo projeto para mim aqui, ó, chamaria Revalida, e eu baixaria todas as provas do Revalida anteriormente para mim. Aqui, vou aqui em arquivos, vou buscar documentos e eu baixaria todas as questões aqui. Beleza, vou subir essas provas aqui. Vou subir elas, pronto, subi. Eu conversaria com ele. Veja todas as provas e ache padrões. Entendeu?
montaria aqui e esse seria o meu melhor professor. Por quê? Se você não tem amigos para fazer como eu fazia, para morar junto, pra gente fazer questão junto, eu colocaria o chat GPT aqui, mostrar para mim. Por exemplo, o seguinte, o que, que eu faria? Olha só, eu perguntei aqui pro ChatGPT quais foram os padrões que ele encontrou. Então ele encontrou alguns padrões, tá vendo? Ó, caso clínica médica, casos de dor torácica, distúrbio eletrolítico, endocrinopatia, etc, etc. Então o que eu faria aqui para você, para mim? Olha só. Então aqui automaticamente ele já me daria várias coisas para mim estudar, entende? Então olha só, monte um cronograma para para eu estudar. Ele vai montar um cronograma. Aí beleza. É, Você pode ir brincando com ele aqui, entendeu? Você pode ir brincando, literalmente brincando. Aí o que, que eu faria? Outra coisa que eu faria aqui também é o seguinte: eu faria as questões, faça muita, 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 muita questão mesmo. Não pare de fazer questão, não importa, sentou no ônibus, sentou em qualquer lugar, comece a fazer questão, comece a fazer questão e não para mais. Eu fiz assim umas 10 mil questões dentro de um ano, fazia muita, muita questão mesmo, entendeu? E o que eu faria? Por exemplo, o seguinte, se você não tem amigo para fazer como eu faria, perguntar para ele o seguinte, olha, como é que você chegou a essa conclusão dessa questão? Eu perguntaria pro ChatGPT, entendeu? Beleza, eu estudo hoje em dia basicamente pelo ChatGPT. Eu tenho uma coisa aqui dentro, ó, por exemplo, aqui que é chamado estudo. Tem um termo aqui no estudo. Eu estou estudando inteira, a base da medicina inteira. Por exemplo, estou estudando bioquímica, biologia, citologia, estou estudando histologia, estou estudando parasitologia, tudo aqui por dentro do chat GPT. Então eu vou falando, conversando com ele, falando, olha, e isso, o que, que seria isso? Assim, assim, assim. Aprende a usar o chat GPT para você estudar. Por quê? Porque isso vai te dar uma vantagem muito, muito, muito grande, entende? E claro, persistência. Você fala, ah, Aldri, mas é difícil. É difícil mesmo, cara. Não é fácil. Só que você escolheu isso para você. Você saiu para fora do Brasil porque você quis. Ninguém obrigou você a ir lá e estudar fora do Brasil. Então você foi porque você quis. Aí você vem falar para mim, ah, mas eu não tinha dinheiro, isso e aquilo. Cara, quando eu tava terminando basicamente 2018 e meu pai faleceu. E meu pai era a pessoa que basicamente que me bancava, que era meu porto seguro. Ele faleceu, eu fiquei basicamente a ver navios. Eu era bem brigado com a minha família, literalmente eu não tinha nem aonde morar. Eu fui para casa de um tio meu, aqui em São Paulo mesmo, eu trabalhava em uma marcenaria fazendo móveis, e estudava na madrugada, estudava depois quando chegava do trabalho. Depois fui para casa de um primo meu, e fui ficando assim, ó, eu fiquei uns 2 anos, 3 anos, morando de favor na casa dos outros. E eu trabalhava fora, já trabalhei em restaurante sendo garçom até 3 horas da manhã, chegava em casa, acordava cedo, estudava do mesmo jeito, morei na casa de outro amigo meu, de primo meu, e fui fazendo isso, e eu sempre, nunca deixei de estudar e fazer questão, até eu conseguir passar na prova. A maioria das pessoas, eles não têm uma vida difícil, têm uma vida até fácil. A única questão deles é essa questão que eu falo aqui, ó, a questão mental e a questão emocional. E é por isso que eu falo para você focar muito nessa parte. A maioria das pessoas, dos colegas meus que estavam fora do Brasil, eles eram meio bichados da cabeça, entendeu? Então, uma coisa que você pode focar bastante na questão mental e emocional. Se você não tem dinheiro para pagar, faça como eu, chega em um psicólogo e fala o seguinte, olha, você pode ter um case aqui, eu te garanto que quando eu passar, seja uma pessoa responsável também, claro, quando eu passar, eu vou te retribuir tudo que você fez para mim, entendeu? Então, foca nessa parte, foca na questão emocional, porque vai ser garantido para você. Outra questão também, o período de ganhar dinheiro na medicina tá curto, meu querido, entendeu? Então, corra atrás disso aí, senão você tá, ó, tá ferrado. Então, é isso que eu faria basicamente hoje, estudaria muito e focaria nessas questões aqui, tá bom? Espero ter te ajudado, fica por aqui e até a próxima. Não esqueça de curtir o vídeo e também de seguir o canal.